bem-vindos ao podcast Papo das Doutoras. O podcast que simplifica o direito para vocês. Nessa semana nós temos um episódio muito interessante e especial. Eu me chamo Rafaela Arruda, sou advogada de Direito Empresarial e Imobiliário. Eu me chamo Nicole Marques e sou advogada previdenciarista e mestranda em Psicologia Jurídica e Forense. Eu me chamo Hanna Garcia e sou advogada da área civil e do consumidor. Então, gente, passado esse período de carnaval, eu fiquei assustada com os dados dos crimes, né? Como aumentou a margem de criminalidade nesse período. O que Com aconteceu? toda certeza, né? Carnaval ainda, pessoal bêbado, pessoal... Nem vou nem falar, né? Pra não gerar cancelamento. Gente, como o pessoal tava pro crime, literalmente. O que acontece? Eu não sei, eu acho que um assunto interessante a se adentrar aqui, como somos 3 mulheres, são os crimes de importunação sexual, né? Então, crimes contra a dignidade sexual, principalmente contra a mulher, são muito comuns no carnaval. Principalmente nesses bloquinhos da vida, festas de carnaval, pessoal bêbado, aumenta os ânimos, etc. Então, Nicole, já que tu é da área, vamos contar pra gente aí. O pessoal que tá em casa não sabe. O que seria esse crime de importunação sexual? O que é isso? Então, muita gente confunde a importunação sexual com assédio. O que é o assédio? O assédio, primeiro, só acontece quando tem um certo grau de hierarquia entre as partes. Normalmente, quando alguém é funcionário de alguém, etc. E aí comete... Aquele caso da empresa, né, amiga? Exatamente. Aí acontece uma situação de assédio, quando alguém dá em cima de alguém, tenta se aproveitar de alguém, etc. A importunação sexual, não. A importunação sexual, ela é o crime mais comum que existe. Por exemplo, tô no bloquinho, te beijei à força. Isso é um crime de importunação sexual. E aí, tu, Rona, que já foi pro carnaval lá em Salvador, como é que funciona essa situação? Já presenciou? Beija de volta ou não beija de volta? Já presenciou? Não, eu só beijo quem eu quero e eu tenho namorado, então só meu namorado. Exatamente. Mas já presenciou essa situação? Já, várias vezes. Porque eu nunca participei, não sei dizer, mas eu fico assustada todo carnaval, a situação, como aumenta a margem de crimes, né? Nicole, falando em crime sexual, como a gente pode explicar para as pessoas de fácil entendimento para que ela consiga identificar cada ponto? Então, bora lá. O assédio sexual, ele acontece quando tem um grau de hierarquia. Normalmente um funcionário e uma empregada, um chefe e uma subordinada, aí a gente pode falar no tema assédio sexual. A importunação sexual, não. A importunação sexual é o crime que acontece um ato libidinoso sem o consentimento da vítima, sem o consentimento da mulher. Ou seja, o crime de importunação é aquele encoxamento que tem, o beijo à força, etc. Mas já o assédio tem que ter o grau de hierarquia. Agora, diferente do estupro, o estupro em si é quando tem a conjunção carnal sem o consentimento da vítima. No caso, principalmente da mulher. E nesse carnaval, né, principalmente quando as pessoas estavam alcoolizadas, sem se lembrar o que tinham, aí era o estupro de vulnerável. Agora, eu queria falar aqui com todo mundo, amiga, tem uma coisa que a gente queria conversar contigo, é sobre nos banheiros, que tem aquele... Sabe? Os avisos. Os avisos. Exatamente. Porque, na verdade, a gente sabe, né? No carnaval aumenta, mas isso aí é diariamente. E quem tá assistindo queria saber como é que faz pra se resguardar, o que motivou essa lei. Eu acho que a Hanna sabe como é que foi a criação dessa lei. Então, de fato, hoje em dia existem muitas maneiras da proteção da dignidade da mulher. Certo. Em banheiros de estabelecimentos, no banheiro feminino, nós temos cartazes onde tem escrito, se você estiver num date ruim, como é que fala date? Tipo assim, se você tá sendo num encontro ruim, onde você está se sentindo desconfortável, peça uma torta de suspiro, peça um drink e tal. Sempre tem no banheiro, Sempre né? tem. Isso é lei municipal. Exatamente. Acho que estadual, é do estado. É do estado? É do estado. Todo banheiro tem, né? Aí sempre tem esse aviso onde você pede e o estabelecimento tem uma determinada conduta para te tirar dessa situação. Isso é um direito que as mulheres alcançaram com muitos anos de psicologia e de estudo, né? E, além do mais, hoje em dia, se você sofre uma situação de não necessariamente de assédio, mas de violência doméstica, você pode ligar tanto para o 190 quanto para o 180, que são os órgãos que protegem as mulheres, e fazer a denúncia através deles.
Nicole, me tira uma dúvida. Como que funciona as queixas? Quando a mulher vai na delegacia e faz a queixa, como que funciona o trâmite? Porque eu sei que antigamente ocorria muito da vítima se sentir constrangida, ser obrigada pelo companheiro a ir lá na delegacia fazer a retirada da queixa, né? Às vezes, antigamente, quando não tinha provas, ela podia fazer a retirada da queixa e deixar de que acontecesse a ação penal. Hoje em dia, se tem provas, se tem o fato, é uma ação pública incondicionada à representação. Ou seja, o Estado toma partido da mulher. Ele vai assumir a responsabilidade daquele crime em si. Ele pega e faz com que a mulher seja representada independente da anuência dela ou não. Eu tenho um caso, por exemplo, onde a minha cliente apenas representou um boletim de ocorrência, ela estava sem advogado na época, sem nada, e só desse boletim de ocorrência, onde ela levantou uma tese de onde o ex-companheiro dela a agrediu num estabelecimento público, esse boletim gerou uma ação penal, onde inclusive cabem danos morais de restituição ao que ela sofreu naquele dia, que no caso em Tela, parecido. No caso em Tela foi ela ter apanhado em uma boate. Eu tenho um caso parecido. A cliente chegou para fazer a dissolução da união estável dela, tinha 3 filhos, e ela foi sozinha. Hoje em dia as mulheres conquistaram, né, pela delegacia da mulher, porque muita gente que está em casa não sabe que é possível. Se você sofre de violência doméstica ou algo assim, você vai diretamente na delegacia da mulher. Ela chegou no meu escritório já com a medida protetiva em vigor, Sim. com o aplicativo do governo, caso acontecesse alguma coisa, e com a questão da ação penal, como você citou, totalmente encaminhada. E aí a gente só deu prosseguimento na parte civil, que foi a dissolução da união estável e os alimentos, né? Inclusive, um ponto muito interessante é que antigamente a mulher ela sofria muita hostilidade, né, quando ia representar na delegacia sobre um crime de dignidade sexual. O que acontece? A mulher normalmente era interrogada por um policial homem e ele fazia inúmeros questionamentos para ver se o que ela estava falando de fato era verdade, sem um psicólogo, né, adequado. E às vezes a vítima deixa de denunciar aí, né? Porque se o sistema desconfia dela, quem não vai desconfiar? É verdade. Hoje em dia eles procuram valorar mais a palavra da vítima, Tanto né? que existe a delegacia especializada da mulher. Hoje em dia tem essa diferença. Tem algum divórcio complicado aí no teu escritório, Hannah? Esse daí é o único divórcio complicado que eu tenho, me traumatizou e eu prefiro não comentar. Então é isso. Analisando todas as informações que a gente teve em decorrência desse carnaval, Nicole, o que tu pode apurar nisso? Então, bora lá que eu tenho dados aqui concretos. Registros de estupro aumentaram em 50% nos dias de carnaval. E em 21 de fevereiro, essa notícia, né, de 2023, os dados dos 2 últimos carnavais pré-pandemia também apontam proporção de autores desconhecidos da vítima e vítima alcoolizada, né, na comparação com o restante do ano. O que acontece? No carnaval, o pessoal fica mais suscetível, o álcool entra e a personalidade de fora sai. É uma coisa que realmente costuma acontecer. Normalmente as pessoas elas pegam escusas na bebida alcoólica pelos crimes que elas cometem. Sim. Estupro, importunação sexual podem ser... não estava dentro de mim. Podem ser né? justificadas pelo consumo alcoólico. Isso é uma excludente de ilicitude. Uhum. Mas o que muita gente também não sabe, que é um dado completamente comprovado, que eu aprendi no meu mestrado, é que é um estudo, inclusive, novo, né? Sabia que os altos índices de testosterona no corpo masculino Os altos índices de testosterona no corpo masculino podem gerar um comportamento mais suscetível ao crime de importunação sexual. Por exemplo, a testosterona dos homens é em média 700 ou 800, salvo engano, dentro da normalidade. Um homem que tem 1.400 ou 1.500 de testosterona, ele é mais suscetível do que um homem que tem a testosterona normal a cometer crimes sexuais. A cometer crimes no potencial sexual, seja estupro, pedofilia, importunação sexual, etc. Nossa, tipo, um homem com testosterona mais alta seria uma disfunção hormonal. Uma disfunção hormonal pode ser Faz uma... ele um criminoso. Inimputável. Sim, ele não de certo ponto inimputável, porque ele não pode controlar o nível de testosterona no corpo dele. Agora, aproveitando que tu tá bem Mas isso seria cheia de dados. Sério? É uma excludente de ilicitude, porque chega a ser uma doença, entendeu?
Ah, entendi. Isso daí já é um assunto bem para aprofundar, né? É bem complexo. Mas, assim, no nosso caso agora, a gente queria saber o que as mulheres devem fazer caso elas sejam vítimas de algum crime desse tipo. Como já falado, procurar a Delegacia da Mulher ou ligar o 180 ou 190 e fazer a sua denúncia. Perfeito. Agora vamos parar de falar de coisa triste. Vamos falar sobre uma coisa que foi votada na nossa enquete. Foi votada na nossa enquete aqui, da maioria de nós. Escolhemos falar, o assunto que o pessoal quer ouvir, quer saber também é sobre blindagem patrimonial. E aí, Hanna, doutora Hanna, amiga Hanna, fale pra mim o que você pode dizer sobre blindagem patrimonial na sua área, que é o direito de família. Você que faz diversos inventários e, enfim. Inclusive, eu tenho uma dúvida. Hoje em dia, é mais barato fazer uma holding familiar ou fazer um processo de inventário? É uma boa pergunta. Vamos começar então. pelo início. A holding familiar, ela é uma empresa que é criada para administrar os bens de uma família. Certo. O que acontece? No processo sucessório de inventário, ele é demorado, gera custo, gera taxa cartorária, taxa de custos processuais. Fora a demora quando os herdeiros não entram em consenso. Então, tu tem que partir para um inventário litigioso. Litigioso. Que às vezes acarreta demora uma anos. vida. Falou de litígio, falou em demora. Sim. Demora uma vida. Às vezes o patrimônio até perde o valor. Porque quando a pessoa sabe que o patrimônio está em briga de inventário... Não tem quem queira comprar. Aí alguém que queira comprar joga o valor a 20%, 30% menor do que o valor real do imóvel. Aí tu já viu, desvaloriza tudo, né? Bem, os benefícios da holding familiar. Além de tirar toda aquela dor de cabeça do inventário, que a gente pode fazer tanto... Não pagar o ITCMD, né? Isso, tem economia de impostos, porque aí você vai pagar os impostos como sendo uma empresa. Eu acho e não bom... uma pessoa física. No inventário familiar, litigioso ou não, tu tem custa cartorária. Se for judicial, tem as custas do processo, tem a custa do advogado, tem as custas de transferência, tem várias custas. Na holding familiar, tu só paga o advogado, ele resolve tudo e acabou, né? Sim, porque ele cria a holding. Você paga 100 mil no advogado no final do inventário, se duvidar. Fora as custas processuais, os impostos para o governo. É exorbitante a diferença e a valoração que a holding traz para o teu patrimônio. Bem mais benéfico, né, amiga? Sim. No caso dessa estrutura da holding, como é que funciona? Nela, como é uma holding familiar, você coloca você e seus herdeiros, né? Pronto. E a linha sucessória só continua. Você não precisa abrir processos de inventário, nem ter maiores dores de cabeça. Só anexa. Aí a pessoa automaticamente já sucede. Porque no caso já tá no nome dos herdeiros, né? Aquele patrimônio. Muito bom. E ainda tem a questão de que a holding familiar assegura seus bens, né? Eles não podem ser... Ai, amiga, ajuda. Eles não podem ser... penhorados? Mas se você fizer a cláusula contratual... A cláusula contratual... de boa-fé e tudo mais, né? E tem que ser antes da dívida, ainda tem esse detalhe. Sim, claro. Tem que ser feita de boa-fé. Na hora que você vai fazer o seu contrato social, você coloca lá a cláusula de blindagem, que a gente chama, né? Que é a impenhorabilidade, que é, enfim... que é essa questão. Porque caso venha a dever... aqueles bens que estão dentro da holding, eles não vão ser alcançados naquela dívida. Eles não vão ser penhorados, se for feito de boa fé, né? Tem muitos julgados a favor disso. E... ainda tem um detalhezinho. Você que quer passar a perna na linha de sucessão não consegue na holding. Você não consegue tirar um herdeiro necessário, viu? Já tem julgados que proíbem da pessoa tentar tirar um herdeiro necessário por conta da holding e achar que ele não vai conseguir herdar nada. Ele herda sim, até porque no Brasil só tem 2 opções que a pessoa não herda. Quando ela deserdar... Não, é quando ela mata os pais. É meio traumatizante. Sabe o que a gente queria te perguntar? É a respeito do inventário que tu faz extrajudicial, judicial. E por que a holding seria mais rápida? O inventário extrajudicial, ele é um inventário em que todos os herdeiros têm que ter tem que estar com consentimento. Eu vou precisar retirar certidão de testamento para ver se a pessoa não tem testamento, certidão de imóvel, certidão negativa de débito na Receita, de débito trabalhista, de débito no município, para ver se não tem IPTU nem nada atrasado. Ou seja, é um trâmite e um custo que demora um pouquinho, por mais que seja no cartório. Sim.
No judiciário, dependendo da forma com que for feita, demora mais ainda tem os custos da justiça. Então, a hold ela é muito melhor nessa situação porque a pessoa já está na linha sucessória e o patrimônio também já é incluído como dela. Perfeito. Vamos falar agora sobre o que, gente? O que vocês querem discutir? Carnaval tem viagem, né, gente? Overbooking? Vamos falar de overbooking? Viagem tem problemas em viagem. Acho que não só overbooking, tem... overbooking, né? Venda de passagem a mais. Passagem, venda tem gente que espera um pouquinho no aeroporto. Espera um pouco além. Gente, mais de 8 horas de espera, galera. Vocês já sabem, procurem um advogado. 1 hora é comunicação, 2 horas, que mais? Tem que ressarcir alimentos, alimentação, né? Alimentação. Mais de 6 horas de hospedagem. Ainda tem o detalhe das conexões. Elas não podem ter menos de 1 hora entre uma e outra, não, viu? Se você pegar uma conexão com meia hora, é uma conexão indevida. É verdade, porque aí você corre de um avião, já vai pro outro avião. E muitas vezes perde, né? Eu tive uma cliente exatamente, voo atrasa. Eu tive uma cliente que a gente processou uma empresa aérea e o juiz entendeu a situação, deu o dano moral por conta disso. Ela tava de lua de mel. Tava indo pro interior. Gente, mas teve uma situação que aconteceu comigo, só que eu era só estudante de direito. Foi bad weather. Tava em Nova York, tava a caminho de Nova York, tava em Miami. E simplesmente cheguei lá, deu que a gente não podia voar por causa de bad weather. Foi naquela época que teve um tiroteio em Fort Lauderdale. Um dia antes. Eu sei, naquela escola lá, né? Não, no aeroporto. No aeroporto. 24, sim, foi do militar, eu lembro. Foi do militar. 24 horas, tipo, um dia antes da viagem foi esse tiroteio. Aí meu voo era por Fort Lauderdale e eu tinha que ir pra Nova York. O que aconteceu? Simplesmente eu não consegui embarcar porque todos os voos deram scheduled, deram reagendados, né? Foram reagendados pro dia do meu voo. E aí a Delta, que era a companhia que eu tava voando, ela simplesmente não me realocou no novo voo. E tu processou aqui no Brasil? Não processei, eu era estudante de direito, eu não tinha me tocado do que tinha acontecido. Eu lembro que eu fiz seu processo da TAP, que tu ficou esperando. Foi da Europa. Deu certo. Fiz teu processo aí, ó, lindíssimo. Deu certíssimo esse daí, mas esse daí foi pesado, porque se eu soubesse na época que não podiam me botar em mais de 12 horas de espera, claro que eu tinha processado também. E a hospedagem, alimentação, não, mas aí eles ressarciram. Então foi não tão Só que o problema, assim. Sabe qual foi o problema? Que ninguém sabe, o piloto, ele tem um tempo de horas que ele pode fazer. Ele não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar esse tempo. Então, o que aconteceu? Eu perdi o meu voo por falta de piloto da companhia. Sim. Então, o erro foi deles. Eu tinha dado o tempo dele de trabalhar. Não foi caso fortuito nem força maior. Foi problema da companhia. Então, tinha direito. Ela tinha que ter um piloto reserva. Mas não Nesses tinha. períodos de feriado e de tempo ruim e de catástrofe, sempre tem atraso de voo, sempre tem cancelamento e geralmente o consumidor ele fica lesado, né? Fica. Procure sempre seu direito. Se ultrapassar de 4 horas o atraso e não te derem transporte, alimentação, hospedagem, você pode ter certeza que nem te realocar em outro voo, pode ter certeza que você tem direito em alguma coisa aí, porque não é uma conduta de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. É por isso que é sempre importante essas conversas aqui para que a gente mantenha os nossos espectadores informados, né? E cientes dos seus direitos. Gente, passou de 2 horas, 3 horas de atraso de voo, de problemas com voo, vocês já sabem. Procure um advogado para saber o que fazer. É isso aí. E vamos falar agora sobre o que, gente? Qual é o outro assunto da nossa enquetezinha que o pessoal votou, que era mais votado? A gente falou muito sobre a dignidade da mulher, né? Sobre a ascensão da mulher, tanto no âmbito da sociedade em si. E aí eu acho que tem a ascensão da mulher no âmbito jurídico, que é um ponto interessante pra gente discutir na próxima semana. Com toda certeza. Vamos trazer um convidado? Eu acho bom. Vamos trazer um convidado, pessoal, para a próxima semana nós vamos ter um convidado aqui para falar sobre a ascensão da mulher no mundo jurídico, que é um mundo que nós vivemos e que não é fácil, estamos galera. inseridos e não é fácil. Podemos afirmar com todas as palavras que não é fácil ser mulher advogada.
E é por isso que nós precisamos sempre nos esforçar. Já não é fácil nascer mulher, né? A gente não nasce mulher, a gente nasce guerreira. Demoramos muito para conseguir os direitos que temos hoje em dia. Então é isso, galera. Eu acho que a gente conseguiu abranger um tema muito interessante, né? Que aconteceu nessa semana passada de carnaval. Sobre tanta importunação, né, sexual, os crimes que aconteceram, quanto problemas que a gente teve. E basicamente é isso. Hannah, tem algo a acrescentar? Vocês vão ficar na curiosidade pro próximo programa. É isso, então. Gente, muito obrigada pra você que tá acompanhando a gente até aqui. Semana que vem tem mais um episódio. E é isso, até a próxima.